Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje a professora Valéria Montenegro falando principalmente sobre a filosofia e o ensino jurídico. Inscreva-se no nosso canal Mérito Digital no YouTube e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professora Valéria Montenegro, muito grato pela sua presença conosco, muito grato por, diante de tantas atividades que a senhora tem, apesar de estar de férias, né, mas tirar um tempo aí das suas férias para estar conosco, conversando com os nossos alunos sobre esse tema tão relevante que é essa ligação entre a filosofia e o ensino do direito. A professora Valéria Montenegro, ela leciona filosofia do direito na Universidade Federal do Maranhão há 30 anos, já foi inclusive coordenadora do curso, chefe do departamento do curso de direito também da UFMA, é professora de música e de canto, tem inclusive disco gravado com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, cantando músicas da sua própria autoria. Enfim, não é só uma professora de filosofia, é uma artista completa. A professora Valéria, ela foi indicada ao projeto Mérito Digital Apresenta por um ex-entrevistado nosso, professor Danilo Martins, meu querido amigo, que é sobrinho dela. E o que me chamou muita atenção, e a gente já vai começar a bater papo por aí, viu, professora? É que durante a conversa com o Danilo, ele mencionou algo que eu me apaixonei, que é uma expressão que a senhora usa, que são os tais ventos destinantes, que eu acho que eles dizem muito, e que a tradução da expressão é conhecida de todos, mas a expressão foi a primeira vez que eu vi, me apaixonei, e aí eu disse ao Danilo, eu tenho que conversar com essa senhora, eu tenho que beber nessa fonte aí de arte, de cultura, de conhecimento, porque quem é capaz de grafar uma frase dessa é capaz certamente de nos ensinar muitas outras coisas. Então eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa por aí, antes de entrar no nosso tema mesmo, professora Valéria. O que seriam para os nossos alunos essa expressão ventos destinantes? Bom dia para o Centro Acadêmico, bom dia para você, Heraldo. Ventos destinais é uma expressão poética, por isso que eu uso essa expressão também minha, filosofia poética. Trazer a filosofia, que seria o entendimento da vida, para o nosso momento presente. Eu uso muitas vezes em sala de aula, como eu faço sempre analogia com a arte, trago arte para os meus alunos, para eles entenderem o que realmente é importante nessa vida. Na filosofia clínica, eu encontro muitos alunos que estão atravessando momentos de depressão, de angústia, e eles querem exatamente, precisam entender que os mesmos problemas, as mesmas angústias que inquietam as pessoas no momento presente, no século XXI, no século da pandemia, no século do Covid, esses problemas já eram enfrentados desde que se conhece o homem como homem, pelos nossos primeiros filósofos. Então, passeando pelas escolas filosóficas, muitas vezes ajudo os meus alunos a entenderem o que eles atravessam, que são problemas da natureza humana. Ventos destinais é uma expressão que eu cunhei para definir exatamente isso, o caminho para onde nós vamos. Quando nós começamos a ter consciência da vida, quando a consciência de estar vivendo nesse mundo, de estar atravessando esse longo caminho que nos leva pelo destino do nascimento à morte, esses seriam os ventos destinais, completamente impossíveis de serem compreendidos pela razão, mas pela arte, pela emoção, pelo entendimento mais profundo da vida, aí sim, os ventos destinais são compreendidos e, se não compreendidos, aceitos poeticamente. Então, eu faço poesia todo dia, toda hora, e tenho um acervo muito grande, porque eu nasci e cresci dentro da poesia, sou filha e neta de poetas, aprendi a olhar o mundo com esse olhar,
Então, tudo para mim tem sempre, no fundo, uma destinação dos ventos da poesia. Professora Valéria, vamos conversar agora sobre as suas obras literárias. A senhora tem o livro, me perdoe pelo francês, que é muito ruim, é um francês de colégio marista, de muitos anos, sem exercitar, mas o primeiro livro teria sido La Maison de Route, não sei A se é bem Maison de essa a pronúncia, é. seria algo como A Casa da Estrada, imagino eu, né? Moedas do Resgate e Porcelana Chinesa. Esse último livro, Porcelana Chinesa, foi lançado na Feira do Livro, em São Paulo, e versa sobre filosofia em forma de poemas, ensaios e contos. Como é que a senhora fala desses seus 3 filhos? La Maison de Route é dos anos 80, é uma narrativa, um conto sobre a existência, na época da Reforma Protestante, que muitos chamam de Revolução Protestante, o trabalho feito por um grupo de vingadores, uma milícia que existia junto à Igreja Católica, que atua na destruição de um grupo que existia na França, e que em 1603 esse grupo é totalmente assassinado por esses milicianos. É uma história com romance, com aventura, La Maison de Route, depois vem Moedas do Resgate, também mostrando fatos e acontecimentos na época da Guerra Civil Americana. E Porcelana Chinesa, que é o filho mais jovem, é apenas uma colheita de muitos temas que eu uso em sala de aula com os meus alunos e divido com os meus amigos. São questionamentos interiores, viagens poéticas feitas pela autora e que são muito importantes, muitas vezes, em sala de aula, para levar os alunos ao pensamento abstrato, saírem um pouco do cansativo mundo das coisas concretas. Quando você fala aí em os alunos terem pressa de aprenderem os conteúdos e não terem paciência de ouvir, todo o meu trabalho é tentar fazer analogia com a arte para que os conteúdos ensinados em sala de aula sejam deliciosos, sejam bons e que os alunos não esqueçam. Imagine, Heraldo, que eu encontro ex-alunos que hoje são meus colegas, professores, como o professor Paulo Velten, que foi aluno da minha primeira turma aqui no Maranhão, e ele pergunta sempre aos outros alunos, quando a professora Valéria está falando em Revolução Francesa, ela canta La Marseillaise para vocês? Aí eles, quando eu não canto, eles cobram que eu cante. E eles grafam, porque depois de muitos anos eu encontro alunos que me dizem, professora, no dia em que a senhora falou sobre iluminismo, a senhora nos cantou La Marseillaise, ou cantou outras canções francesas, e eles não esquecem. Essa analogia é fantástica, rende muitos frutos. Eu tenho uma memória excepcional. Já estou na velhice, lembro com a mesma emoção de detalhes, até de partituras musicais, de arranjos musicais, de coisas que eu estudei, ou cantei, ou gravei há mais de 30 anos. Então, eu lembro de tudo. Estou em sala de aula e me lembro, de repente, de um conteúdo que tem conteúdo poético, musical, que tem tudo a ver com aquele tema. Então, eu trago a sala de aula, trago a cena, e os alunos nunca esquecem. Quando eu os encontro, muito tempo depois, eles dizem, professor, eu nunca esqueci. Isso é muito emocionante para uma professora. Com certeza. O lúdico, né, ele é sempre um estímulo. E fazer esse link de qualquer matéria, não só da filosofia, qualquer disciplina, qualquer conteúdo, com a arte, com a música, isso aí é o que hoje se chama de metodologia ativa, só que a senhora já fazia isso há muito tempo, antes de virar uma moda, antes de virar um conceito. Parabéns, professora. Eu agora estou me lamentando por não ter sido seu aluno. Na UFMA, eu fui aluno do curso de comunicação, sou da primeira turma de rádio e TV, mas o direito eu fiz no Rio de Janeiro. Então, lamento não ter sido seu aluno. Bom, mas e como que os acadêmicos de direito atuais encaram a filosofia? Primeiro momento, quando a senhora chega em sala de aula, que eles ainda não conhecem esse seu lado artístico, lúdico, estimulante, poético, eles imaginam só que é mais uma aula de filosofia. Qual é a primeira reação deles? O interessante é que, como eu já ensino há muito tempo, às vezes os alunos que entram já conhecem até a minha história, já conhecem o meu método,
Alunos antigos voltam à sala de aula para assistir minhas aulas e há sempre esse conteúdo de emoção. Os alunos antigos me perguntam, professor, e os alunos novos? Eles são tão interessados como nós, ou eles são mais automáticos, ou eles são menos perceptivos? Eu sempre os desengano dizendo, não, cada turma que eu conheço é melhor que a outra. Então, os alunos jovens, os alunos que agora, todos são alunos já nascidos no século XXI, né? Todos nascidos depois do ano 2000, são fascinantes. Essa tecnologia, de forma nenhuma, desmereceu esse lado da curiosidade intelectual, que é que dá sentido à vida de quem quer aprender. Quem quer aprender precisa ter curiosidade intelectual para ver o novo, ou para ter coragem de enveredar por caminhos nunca dantes navegados. Eu consigo sempre trazê-los para o momento mais profundo das emoções de aprender. Por exemplo, quando eu estou ensinando Heráclito em filosofia do direito aos meus alunos, eu sou apaixonada pelo pensamento de Heráclito, mas como professora de filosofia eu falo sobre todos os grandes autores, todas as grandes escolas filosóficas, com muita propriedade, com muita atenção, com muito carinho, mas quando eu vou levá-los a conhecer Heráclito, eu lembro uma música dos anos 70, de Lulu Santos e Nelson Motta, que é heraclitiana e que diz assim, nada do que foi será igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo infinito. De repente eu os vejo muito jovens, com 16, 17 anos, como muitos entram em sala de aula, cantando comigo. Uma música que não foi da época deles, mas que se imortalizou porque traz a chave do pensamento heraclitiano. Tudo passa. A única coisa que não muda é a mudança. Então, eles sentem que nessa transformação constante da vida é preciso entender aquilo que nunca muda, aquilo que permanece. E Heráclito nos trouxe esse presente do entendimento filosófico. Que maravilha. Os alunos deveriam pagar ingresso para assistir suas aulas, viu, professora Valéria? Escute só, a senhora usa essas ferramentas para tornar a sua aula de filosofia, que poderia ser uma aula chata, maçante, em algo extremamente interessante, um espetáculo. Mas, se eu for a professor de filosofia e não tivesse esses dotes que a senhora tem, poesia, canção, arte, que conselhos a senhora daria para um professor de filosofia? Não sou, mas que conselhos a senhora daria para tornar a aula estimulante, mesmo para aqueles que não têm esse talento que a senhora tem? Heraldo, entre os professores de filosofia, nós temos o entendimento de que o aluno que é um aluno de filosofia, está na faculdade de filosofia, ele já vai com a consciência de que vai aprender o pensamento de autores que passaram e que são diferentes escolas, então ele já vai apaixonado por isso. Mas no caso dos alunos de direito, eles estão ali para aprender direito, não têm muita paciência de ir aos rudimentos da filosofia, de fazer viagens filosóficas. Então, disse que os professores de filosofia precisam seduzir a turma, seduzir com os elementos que ele tem. Como os elementos são elementos lúdicos, como diz você, como eu canto, sou professora de canto, como eu conheço muito música, como eu conheço muito poesia, eu sei textos poéticos que eu aprendi na minha infância primitiva e os sei intactos até hoje. Então, são esses elementos que eu trago para seduzir a turma. E é uma sedução que geralmente funciona. E eu só faço aulas, geralmente, com esses alunos que querem vir para esse encontro. Não são obrigados a assistir, mas os que gostam, permanecem. E muitas vezes os que já saíram da faculdade voltam para a minha sala de aula. Eu posso dizer que minha sala de aula é a que tem mais alunos que não estão matriculados, que vão, às vezes, até como uma espécie de saudosismo, porque estão num período triste, estão querendo encontrar estímulo, motivação para sair da roda viva da angústia e da aflição. E nossas aulas terminam por ser momentos fantásticos, tanto para eles, que encontram seus caminhos, como para mim, que tenho a oportunidade de dar os tesouros que carrego comigo e que não são meus. Perfeito.
Professora Valéria Montenegro, como que a senhora explicaria para alguém qual a importância que a filosofia tem para as nossas vidas? Porque a senhora já deixou bem claro a importância dela para o curso de Direito, me parece. Mas e para a vida, de um modo geral? Para o curso de Direito, ela é muito importante. A filosofia do direito é essencial para entender o direito, inclusive nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que os constitucionalistas estão angustiados e aflitos, porque é um novo entendimento que os tribunais superiores estão tendo, como se, de fato, a Constituição escrita não fosse mais tão importante. Mas para a vida nossa, do dia a dia, a filosofia é essencial. Tentar compreendê-la através dos pensamentos dos outros grandes filósofos que nos trouxeram essas marcas que são o sustentáculo da nossa civilização. Para entender tudo, eles diziam alguma coisa. Eles levavam a caminhos extraordinários. Aristóteles ensinava que a comédia, a alegria da comédia, a forma como as pessoas fazem uma abordagem caricatural da vida, seria como entender a desarmonia de uma forma interessante, transformando aquela piada em uma parábola, em que você vai também aprender algum conteúdo. Então, o cerne da comédia, o cerne da forma engraçada de ver a vida, é também uma acepção poética trazida pelos pais primitivos da filosofia, como Aristóteles, por exemplo, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Mas no nosso tempo atual, nós temos filósofos que são a qualquer luxo do momento, o meme, né? Nosso querido Zygmunt Bauman, que morreu há pouco tempo, e que os jovens gostam tanto de saber alguma coisa sobre a forma pós-moderna de viver, como os amores não têm consistência, são fluidos. Então, Bauman consegue atraí-los com essa observação filosófica da vida. Mas o nosso querido Ferreira Goulart, poeta maranhense e homem do mundo, dizia coisas interessantíssimas sobre esse tempo nosso, falando sobre 300 anos de iluminismo. Os iluministas vieram antes da Revolução Francesa, praticamente preconizando o fim de Deus, o fim das religiões. Em 1755, há um grande incêndio em Lisboa, mortes e mortes e mortes. E naquela época não havia essa comunicação extraordinária que existe hoje, que temos, se nós teríamos imagens ao vivo do terremoto de Lisboa. Mas Voltaire, o filósofo francês, na época, disse que a Europa perdeu a fé. Daí surge o iluminismo, tentando criar um mundo sem Deus, para que as pessoas consigam criar novos formatos. E os iluministas, depois da Revolução, depois de arrancar muitas cabeças com a guilhotina, inclusive o próprio Guillotin, o médico que criou a guilhotina, foi guilhotinado. E eles quiseram criar um mundo sem Deus. Pegaram a Notre-Dame de Paris, transformaram numa espécie de sede do partido, mudaram os dias, os meses e os anos, tiraram todas as figuras que lembrassem o passado da Roma antiga, da tradição greco-romana, e colocaram brumários e outros números e nomes para definir a nova era, e o povo simplesmente não quis. É o que Ferreira Goulart disse, 300 anos de iluminismo e o povo continua querendo Deus, igreja, a família tradicional, filhos. As tradições exercem sobre as populações um grande carinho, uma grande paixão. É a sensação de pertinência que as pessoas tanto procuram para explicar a si mesmas, aos seus antepassados, às tradições que são repetidas e que dão muito prazer à sociedade. Eu lembro de tudo, eu já lhe disse, eu tenho uma memória espetacular. Eu lembro quando, em 1980, eleito o Papa Karol Wojtyla, João Paulo II, ele é eleito depois de 400 anos de papado apenas de bispos de Roma, e lá vem aquele homem da Polônia
que foi menino na época do nazismo, que acompanhou o seu país ser simplesmente solapado, primeiro pelo nazismo, depois pelo comunismo. E o povo da Polônia, quando o seu Papa é eleito, começa a exigir do governo comunista que aquele homem fosse visitá-los, imploravam. E o Papa comunista, o Papa do país comunista, é chamado, ao revés do entendimento dos seus líderes, a visitar o seu povo. E eu me lembro das imagens que devem constar do YouTube, de Karol Wojtyla, João Paulo II, chegando a Cracóvia, sua terra, onde ele, inclusive, foi ator na juventude, e o povo a gritar no idioma natal: queremos Deus, queremos Deus, queremos Deus. Era o que aquele que também foi educado, como toda a nossa geração, pelas lentes da revolução, pelo entendimento esquerdista da vida, nosso poeta Goulart deixou esse entendimento, abandonou o esquerdismo e foi muito perseguido por causa disso, porque entendeu que o povo continua querendo as bases fundamentais das antigas civilizações, que hajam mudanças, pois, mas não de uma forma tal que as pessoas voltem à tábula rasa e tenham que começar tudo de novo, desprezando os antigos conceitos e os antigos entendimentos do passado. Que maravilha, professora Valéria. Eu sou um apaixonado pelo iluminismo, por influência até de um professor de filosofia que eu tive na Universidade de Gama Filho, lá onde eu fiz Direito, no Rio de Janeiro. Professor Severo, que apesar desse nome, Severo, não tinha nada de severo, era uma figura iluminada, que inclusive o trote que nós tivemos na faculdade foi com apoio dele. Ele chegou, só para abrir um parênteses para a senhora, que eu acho que eu tenho certeza que a senhora vai gostar dessa história, porque é a história de um colega seu, professor de filosofia. Ele chegou na sala de aula no primeiro dia, nossa primeira aula foi de filosofia do direito, primeiro período, primeira aula, primeiro dia. Ele chegou e sentou na turma como se fosse um aluno. Ninguém o conhecia, nós não o conhecíamos. E daqui a pouco chegou um aluno veterano, se passando por professor, inclusive com jaleco de professor e tal, e nos colocou para anotar um monte de livros, que seriam todos os livros que nós teríamos que ler ao longo do curso, ao longo da cadeira de filosofia, até que no final eles fizeram aquele famoso trote de arrecadar dinheiro para tomar chopp, era no Rio de Janeiro, né, anos 80, e aí então o professor Severo se levantou e se apresentou como sendo realmente o verdadeiro professor da disciplina. Mas um dos iluministas que me marcou bastante, professora Valéria, foi o Denis Diderot, que é apontado como o primeiro enciclopedista do mundo, né? Iluminista francês e tal, por causa de uma frase dele que eu me apaixonei, que eu acho que sintetiza bem tudo que a senhora disse aí com muita maestria. O homem só será livre quando o último padre foi enforcado com as tripas do último rei. Eu amo essa frase, eu amo Denis Diderot, eu amo o iluminismo, mas aí eu vou puxar o gancho para onde eu queria chegar. Essa conversa toda, essa enrolação toda foi para dizer o seguinte: como que a senhora consegue hoje, no momento político que nós atravessamos, com uma nítida divisão de posturas, né? Não aquela divisão talvez mais romântica que o Paulo Freire preconizava, de que todo ser humano é movido por uma ideologia, algumas includentes, outras excludentes. Me parece que essa divisão está mais nítida até do que isso, mais clara do que isso, mais polarizada do que isso, né? E aí a senhora não corre o risco de, em sala de aula, ao colocar as suas posições pessoais, enfrentar confrontos, dificuldades? Eu acho importantíssimo que aconteçam esses confrontos. Eu sou uma provocadora intelectual. Então, eu trago todos esses conceitos, esses entendimentos, para justamente eles falarem o que pensam, falarem o que sentem. E como geralmente são muito jovens, estão ainda começando a sua formatação, estão lendo os primeiros autores. E é claro que as ideologias são apaixonantes, as religiões são apaixonantes. Nós queremos o tempo inteiro encontrar razões para viver, razões para lutar, o que é a vida, quais são os problemas do ser, do destino, ou os ventos destinais, e da dor.
Por que a dor? Voltaire se preocupava isso, com o sofrimento que o grande terremoto de Lisboa tinha causado, as tragédias colossais advindas do terremoto, das catástrofes naturais. E a pergunta era essa: que Deus é esse que nos impõe tanto sofrimento, sem nenhuma explicação? Não era nenhuma Sodoma e Gomorra, era apenas Lisboa. Os deuses gostam de morte, os deuses gostam de sangue. Os povos primitivos pré-colombianos tinham rituais de sangue, de oferendas. Exatamente por isso, porque eles acreditavam que os deuses, eles eram politeístas, que os deuses gostavam de tragédias. Então, antes que a morte levasse alguém, eles ofereciam crianças, jovens, virgens, para que os deuses aplacassem a sua fúria. Mas nós fomos formatados aqui no Brasil, no cristianismo. A maioria esmagadora do povo brasileiro tem uma formatação cristã. E no cristianismo nós aprendemos que Deus é amor, bondade, perdão, complacência. E esses jovens que são criados, e isso agora é muito mais forte, dentro das religiões, se chocam com ideologias materialistas que desprezam a provável existência de uma entidade mística superior. Na verdade, a filosofia pode continuamente estudar esses comportamentos, mas as ciências tratam de eliminá-los. Então, esse é o momento filosófico de trazer esse entendimento de que a nossa civilização, além de ser professora de filosofia e de ética jurídica, eu ensino sociologia jurídica. Então, eu vou para a ciência, vou para Emile Durkheim, mostrar para eles que esses pensadores foram marcos de uma época determinante, todos eles na tentativa de justificar e explicar de uma forma científica e comprovada como as sociedades se comportam, o que acontece na época das grandes mudanças, os medos que acompanham as sociedades nesse tempo. A grande Hannah Arendt, judia germânica, que vai para a América e que se apaixona pela América, pela terra da democracia, ela dizia que a verdadeira revolução do século XVIII não foi a Revolução Francesa, que redundou num grande fracasso. Conseguiram tirar o rei, mas os revolucionários eram tão malucos que mataram todo mundo, inclusive eles próprios. Diderot, Robespierre, Danton, todos mortos depois. E ela fala que a grande revolução foi a Revolução Americana, porque a Revolução Americana criou, no campo do direito, um país, tem uma Constituição de 200 anos, que tem algumas emendas apenas e nenhuma grande mudança, porque teria sido ela, pois, o grande galardão da Revolução Vitoriosa, da Revolução Americana. É bom trazê-los para esse entendimento para que não haja esse combate. É importante conservar o que é bom, o que funciona, e trazer coisas novas naquilo que não funciona mais. Seria não um acordo comum, porque a humanidade só é interessante enquanto está debatendo ideias, mas não é também justo nem inteligente dividir o mundo entre bons e maus, entre salvos e perdidos, entre opressores e oprimidos, porque, na verdade, todos estão buscando entender a si mesmos para entender ao mundo depois. Senão nós dividiríamos tanto a Academia de Direito como a Academia de Filosofia, quanto a Academia de Comunicação, em dois grupos antagônicos. Isso não levaria a lugar nenhum. O importante é ouvir e entender que a sua verdade também pode me engrandecer. O seu entendimento pode traçar novos paralelos para a minha caminhada. Que maravilha, professora Valério. Bom, de certa forma, a senhora já tocou lá no início da nossa conversa nesse tema, mas eu gostaria que a gente encerrasse a nossa entrevista voltando a ele, que é como a filosofia pode auxiliar as pessoas nesse momento de pandemia, de isolamento e, consequentemente, dos problemas psicológicos e psiquiátricos decorrentes da pandemia, das perdas e do isolamento. Eu trago muitas vezes aos alunos em sala de aula um poema, uma poesia que tente levá-los ao entendimento desse momento. Então, há um poema muito forte, muito bonito, que eu conheci na meninice, trazido pelo meu pai, poeta ainda vivo, Agremar Montenegro, um poema de um poeta alemão,
traduzido pelo poeta Guilherme de Almeida e adaptado pelo meu pai. O poema é uma conversa entre um paciente e um terapeuta. E vai assim. Vem o doutor fazer-lhe uma consulta. A doença que me estimula a mocidade e o espírito me deixou uma chaga que nunca cicatriza. Esta que sofro, atroz hipocondria, tanto me torna pensativo e doente que já nem sei o que é paz, nem alegria. Sendo o senhor um sábio notável, o melhor clínico do mundo, eu sei que trará para minha doença uma cura. O tédio, eu me esqueci agora um pedaço da poesia, o tédio terrível que me encaminha, eu sei que no final o terapeuta escuta, refletindo, responde o médico ao cliente. O amigo tem razão, padece realmente. No entanto, a enfermidade e o morbus que o devora é o produto fatal do tédio de agora. O tédio é a fatal loucura, a treva interior, a grande noite escura, onde se esquece tudo. A graça, a vida amada, o nosso próprio ser, e só se lembra o nada. Diga-me, alguma vez amou? Junto, bem junto ao seu, que de dores se junta, bateu um coração apaixonado? E o paciente diz, nunca, doutor, nunca. Então, procure uma emoção vibrante, um abalo violento. Já visitou a Grécia, o Oriente, a Terra Santa? Os sítios onde tudo nos evoca uma era imorredora e eterna? Ah, doutor, entre os ébrios festins passei a mocidade. Como judeu da lenda, entre as mulheres todas cujas bocas beijei em bacanais e bodas, mulher nenhuma eu vi sobre a terra tamanha que para mim não fosse uma visão estranha. Como parti, voltei, sem achar lenitivo, doutor, para este mal que aqui me traz cativo. Frequente o circo, amigo. Quem sabe se a figura brejeira do arlequim famoso, que a cidade inteira tantas palmas e exclamações constantemente arranca, talvez lhe restitua a gargalhada franca. Vejo agora, doutor, que o meu mal é incurável. O truão de que falais, o palhaço querido, que anda no coliseu assim tão aclamado, tem um riso de morte, um riso mascarado, o riso que oculta o tédio que o devora. Sou eu, doutor, sou eu este palhaço. E assim termina o paciente mostrando ao doutor, que tentaria curá-lo daquela depressão, que o palhaço é aquele que mais sofre, aquele que tem a obrigação de fazer os outros rirem, é o que mais carrega consigo as dores imprescrutáveis do mundo. Então, a filosofia pode não trazer uma solução, mas ela faz você pensar sobre a vida e o mundo e a não se sentir tão só. E se essa solidão existe, que ela seja uma solidão maravilhosa para você compartilhar a sua própria riqueza interior. Nietzsche dizia que, por favor, não tirasse ele da solidão, se não fosse para trazer uma mensagem interessante, inteligente e sedutora. Como a que foi trazida hoje pela senhora. Professora Valéria, muito grato mais uma vez pela sua presença. Eu tenho certeza que foi, de fato, extremamente enriquecedor para todos que tiverem a oportunidade de assistir a sua entrevista, que vai ficar aqui gravada para sempre. Assim como a senhora grava nos corações dos seus alunos, agora tivemos a oportunidade de gravar nas mentes, nos corações de quem nos assistir. Então, fica o espaço agora para suas considerações finais. Nas minhas considerações finais, eu quero lembrar que essa conexão entre o professor e o aluno é uma conexão muito importante, muito preciosa. Eu aprendi na meninice coisas de meu pai que nunca atendesse a uma buzina de carro nem ao psil. Mas aonde eu estiver no mundo, e eu viajo muito, que eu escuto a palavra professora, eu olho. Eu já encontrei ex-alunos em toda parte do mundo. E há pouco tempo, na UFMA, eu saindo do centro Paulo Freire, depois de ministrar uma aula, estava muito envolvida, quando escuto nos corredores alguém dizer, professora Valéria, então era comigo. E eu fico procurando, porque eu tenho um registro do timbre da voz dos alunos, né? Então eu não esqueço por isso. Eu tenho um ouvido musical absoluto. E eu procurava identificar no rosto
aquela voz, e não conseguia. Haviam muitos alunos, eu não encontrava o dono da voz, até que ele se aproxima e se identifica, e eu abraço, e eu digo o nome dele completo, o trabalho de conclusão de curso, que eu fui orientadora dele, Desobediência Civil, Henry David Thoreau. Eu disse, professora, como a senhora pode se lembrar? Ele se formou em 94, e desde então mora longe, da Justiça do Amazonas, e eu disse, eu me lembrei pela sua voz. A voz é única, é um registro musical. Ele disse, professor, eu engordei 30 quilos, perdi todos os cabelos, mas eu recordei pela vibração da própria voz. A voz é um instrumento poderoso de conexão. Isso me emocionou muito, por isso eu não me aposentei ainda. Ainda me sinto condutora de um tesouro muito grande para compartilhar. E eu lhe faço um pedido. Tenho certeza que, em nome dos seus alunos passados, dos alunos que não foram seus alunos como eu e dos seus alunos futuros, não se aposente. Primeiro, porque está evidente que não há a menor necessidade disso. A senhora está mais lúcida, competente e capaz do que nunca. Segundo, porque seria um grande prejuízo para todos, inclusive eu tenho certeza para a senhora também, ficar distante desse mundo, desse ambiente, dessa vivência, dessa convivência. Professora Valéria, muito grato mesmo mais uma vez. Então é isso. Semana que vem tem mais. Pense nisso e faça direito.